Ultimamente, os comentários da jornalista Raquel Sherazade do SBT vêm causando grande discussão e movimentos na internet. Dias desses vi uma campanha que visava a retirada da jornalista no ar ou uma ação via o Ministério Público, movida por ativistas de proteção a animais, ainda referente àquele caso de novembro do ano passado, quando ela emitiu uma opinião acerca daquele fato de alguns ativistas terem invadido as dependências do Laboratório Royal, do Instituto Royal, terem destruído o seu laboratório e resgatado alguns cães. Eu penso que ela não disse nada demais, ela só fez passar a informação de que em vários outros, em praticamente todos os países, se faz pesquisa com animais. E o que tem que ser verificado é as condições desses animais nesses laboratórios e que se as regras internacionais estão sendo respeitadas e os direitos desses animais também, se esses animais estão ou não sofrendo maus tratos. Invadir um laboratório e destruir pesquisas científicas não é o melhor caminho para proteger animais, nem para fiscalizar a ação de cientistas. Então não vi nada demais na opinião da Raquel Sherazade neste caso. Outro caso que repercutiu muito, esse bem mais até, e várias organizações se mobilizaram, foi na questão do comentário que eu considero, ela poderia ter evitado aquele comentário, apesar de eu entender o que ela quis dizer. Ela disse que compreendia o fato de populares terem feito justiça com as próprias mãos, terem lixado um suspeito e terem amarrado num poste e tal. Só não chegaram a matar, mas bateram bastante no rapaz. O que ela disse foi que compreendia, que era até compreensível tal ação em virtude da omissão do Estado. Ela não disse que apoiava. E mesmo que ela dissesse que apoiava, qual é o problema? Uma jornalista não pode ter essa opinião? Você que criticou a Raquel Sherazade nessa questão, não critica, por exemplo, a ação errada de policiais que agridem, humilham, torturam e oprimem a população brasileira. A polícia brasileira é uma das mais violentas e que mais mata no planeta, né? Você não diz nada com isso, você fica calado aí. Mas criticar a opinião de uma jornalista, aí todo mundo senta o pau. Diante de um quadro da violência exacerbada, sem limites, princípios e valores se esvaindo dia a dia, é uma sociedade totalmente sem controle, é importante ter uma Raquel Sherazade, uma pessoa que aparece na mídia e tem opiniões e posições. Concordando com ela ou não, é importante ter essa pessoa. Acho que quem critica ela deveria ser mais Sherazade e menos datenístico. Me ajuda aí, né? Porque certeza essa pessoa apoia, por exemplo, a redução da menoridade penal, né? Achando ou pensando, argumentando que vai resolver a questão da criminalidade no país. Isso é uma tremenda tolice. Ou você aí que concorda que reduzir a menoridade penal para 16 anos, por exemplo, vai resolver alguma coisa? O que nós iremos fazer com os menores de 15, 14, 13 anos e daí por diante? Se prender e matar criminosos resolvesse o problema da criminalidade, tal prática já haveria sido abolida da civilização humana há muitos séculos, porque faz muito tempo que essas penas existem e até hoje não são eficazes. E é melhor ter um debate se uma opinião estava certa ou errada do que não saber, por exemplo, aonde o corpo do seu ente querido está, né? E não poder realizar o sepultamento, ou até mesmo você nem saber quem foi o assassino do seu ente querido. Não que naquela época fosse bom, aliás fora horrível, e nunca é demais lembrar os anos cruéis da maldita ditadura militar. Porém, naquela época, pelo menos você sabia que se saísse na rua, quem poderia cerçar o seu direito de ir, vir, falar, se manifestar sobre os assuntos do país ou até mesmo lhe tirar a vida. Hoje em dia você não sabe
se quem vai lhe atacar é o bandido legalizado com farda, pago por você e legitimado pelo Estado, se o bandido traficante, assaltante e consumidor do tráfico, por exemplo, ou se as circunstâncias que os bandidos de colarinhos brancos, paletós, etc., propiciam na nossa vida. Sabe o que mobiliza tantas pessoas contra a Raquel Sherazade? Não é o fato nem as opiniões dela, é o medo de que as opiniões dela levem o povo brasileiro a se conscientizar que quem deve incumbir na sua mente as suas ideias é o seu próprio pensamento, a sua própria consciência. E uma população consciente é o temor de todo e qualquer governo, organização e forças opressoras. Afinal de contas, quem pensa por si mesmo não se deixa manobrar. O povo brasileiro deveria se preocupar mais em se atentar a debates importantes que estão ocorrendo. Por exemplo, o marco civil da internet, que está aí para ser sancionado. Tem um monte de armadilha e vocês que são viciados em internet, assim como eu me incluo nesse grupo, muitas vezes a gente nem se preocupou, né, no que os nossos senadores, deputados e a nossa presidente está fazendo aí com o marco civil, com a desculpa de que é para se precaver de invasões norte-americanas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O marco civil é muito mais dirigido para nós aqui internamente. Tem um monte de armadilha aí. Um dos artigos, por exemplo, é que os provedores de internet, os fornecedores de internet vão ter que armazenar os nossos dados previamente durante um ano. Pela questão jurídica, eu acho que você só deve ser grampeado como acontece na questão telefônica, né? Se você é um suspeito, o juiz autoriza e aí há um grampo. Mas não, vão grampear toda uma população de um país, ou seja, eles vão pré-julgar a gente como criminosos. A gente vai passar um ano com os nossos dados armazenados. Só uma das questões do marco civil da internet que ninguém está se ligando. E ficam aí criticando a Raquel Sherazade. Que bom que tivéssemos mais Raquel Sherazade nesse Brasil. Opiniões e posições é o que precisamos. Valeu, galera, esse foi mais um vídeo do PNP Opina. Durante a semana algumas pessoas já me procuraram na internet, algumas pessoalmente me elogiando, dizendo que estão curtindo os vídeos. Eu fico feliz em ter agradado. Dentro do possível vou continuar aqui fazendo os vídeos. Espero sugestões, contribuições para que melhorem, para que eu passe a opinar mais temas que lhe dizem interesse. Até a próxima, galera, e interajam, mandem temas, sugestões, críticas, exclamações que vocês quiserem na minha fanpage, tá ok? Beleza, e até a próxima.